declarar: o nosso Deus é santo. Solte sua voz e cante. Cantemos. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Ele é santo. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, outro não existe. Puro e perfeito, excelso Criador. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Nosso Deus é santo. Vamos cantar dizendo: tu que habitas No Santo dos Santos, assentado num trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, quebrantado, que clama por ti. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado num trono de glória, sei que não rejeitas, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, quebrantado, que clama por ti. Jesus, 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 Jesus,
assentado no trono de glória. Vamos lá, homens, sei que não rejeitas, sei que não rejeitas o puro coração, contrito e quebrantado, que clama por igreja. Mais uma vez, enche este lugar. Enche este lugar com a nuvem da tua glória. Enche este lugar, anseio por ti. Enche este lugar com a nuvem da tua glória. Enche este lugar, anseio por ti. Amém, que a nossa alma vamos cantar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para pode se colocar em pé mais uma vez? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
estamos nesse mês, meus irmãos, falando que é uma ênfase que nós damos à família. E eu quero começar essa mensagem hoje de manhã e vou concluir à noite com outras abordagens, mas eu quero começar agora de manhã. 1 Samuel, eu falei Reis, né? Mas é 1 Samuel, eu coloquei lá errado. Eu falei Reis porque eu li lá, mas é 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30, de 1 a 10. E depois os versos 19 e 20. 1 Samuel 30 diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado, dado com ímpeto o Neguebe, incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Versos 19 e 20. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Eu quero falar sobre esse tema: proteja a sua família. Como eu disse de manhã, começarei abordando alguns aspectos importantes e quero concluir essa palavra hoje à noite também. Eu quero falar sobre isso porque, na verdade, nós estamos vivendo um tempo muito desafiador. E um dos maiores desafios que nós enfrentamos nesse tempo é com relação à nossa família. Isso porque os relacionamentos de hoje são totalmente diferentes dos relacionamentos de ontem. E pelo jeito que a coisa anda, os de amanhã serão completamente dos de hoje. Porque nós estamos vivendo um tempo em que o sociólogo Zygmunt Bauman, ele definiu como modernidade líquida no seu livro. Modernidade líquida é quando as relações deixam de ser sólidas e se tornam frágeis. Onde os valores são totalmente trocados. Onde há uma fragilidade nos relacionamentos. E ele diz uma frase interessante desse livro, que é Amor Líquido, dizendo o seguinte: as relações se misturam e se condensam com laços momentâneos, frágeis e volúveis. Então vivemos esse tempo, tempos líquidos. Ou seja, nada é feito para durar. Você percebe isso até mesmo nos equipamentos, nos eletrodomésticos, que hoje acabam muito mais rápido. Então os relacionamentos parece que às vezes eles somem, esvaem como água entre os dedos. E por causa desse tempo e por causa dessa modernidade líquida, nós vivemos alguns valores que têm prejudicado a humanidade. Nós somos, por exemplo, a geração de imediatismo. Tudo é feito para agora. Tudo é para agora, tudo é para já. Vivemos também a geração da efemeridade, ou seja, tudo é passageiro. Somos a geração também da relatividade, onde a verdade de hoje pode não ser para alguns a verdade de amanhã. Aquilo que nós consideramos pecado hoje pode ser que para alguns amanhã não seja pecado. Somos essa geração. Somos a geração também do hedonismo, ou seja, a
A prioridade é a felicidade, é a satisfação. É buscar a felicidade a qualquer preço. Ou seja, onde o fim justifica os meios. E tudo isso, meus irmãos, afeta diretamente a família. Afeta as nossas vidas. Família que fica em meio a tudo isso e que sofre pressão de tudo isso. E como consequência de tudo isso, a estrutura familiar se tornou uma estrutura frágil. E então, em função disso também, nós experimentamos um afastamento nas relações familiares. Muitos desencontros, muitas discussões por falta de comunicação. Alguns pais totalmente envolvidos no trabalho e não conseguem mais conectar com seus filhos. E acabam, nem ao menos, os conhecendo completamente. Os filhos, por sua vez, também totalmente envolvidos em tantas atividades hoje que prende ou que toma o tempo da criança, dos filhos, já também não tem tempo mais de ouvir os seus pais, de ter um relacionamento mais profundo com seus pais. Portanto, os pais perdendo o coração dos filhos e os filhos, por sua vez, se afastando cada vez mais dos seus pais. Os tempos são difíceis, são desafiadores. Na verdade, isso não é novidade para ninguém. A Bíblia já dizia isso, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso. Saiba que nos últimos dias virão tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, meus irmãos, há risco para a família. Há perigos para a família. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de batalha. E nessa batalha não existe cessar-fogo. Nessa batalha é uma guerra constante, onde retroceder as armas, onde deixar de vigiar é um perigo constante. Portanto, nenhum de nós pode estar isento nessa batalha. Aliás, ninguém está isento nessa batalha. Ou nós estamos dentro como guerreiros, ou estamos fora como vítimas. Então não há como ficar neutro nessa batalha. E no centro dessa batalha está a minha e está a sua família. E esse texto que nós lemos, na verdade é um retrato desse ataque às famílias. E como Davi lutou para resgatar, para recuperar a sua família. O texto já nos diz que a cidade de Ziclag havia sido atacada, e a cidade de Ziclag era o território onde a família de Davi, a família de mais 600 pessoas ali moravam. E Davi e seus soldados então tinham ido para outra batalha, porque eles estavam em busca de novos territórios. Só que as suas famílias ficaram na cidade de Ziclag, e o pior, eles ficaram desprotegidas. E quando Davi e seus soldados retornam, eles encontram então as cidades completamente destruídas. Mas o pior não era a destruição da cidade, o pior que eles encontram é que suas famílias, mulheres, as esposas e os filhos haviam sido levados cativos, como prisioneiros dos amalequitas. E diante dessa constatação, eu fiquei pensando, será, irmãos, que as nossas famílias estão protegidas? Ou como as de Davi e seus soldados também estão também, de alguma forma, desprotegidas? Correm algum risco? Estão diante de algum perigo? Aí você pode pensar, pastor, nesses tempos em que nós vivemos, todas as famílias correm risco. Eu sei disso. E é verdade. Mas algumas atitudes nossas, ou falta de atitudes nossas, elas contribuem para que esse risco aumente. Favorece o risco. Favorece o risco no casamento, favorece o risco de termos filhos frustrados. Favorece o risco de colocarmos nossos filhos à mercê de Satanás. Favorece o risco de colocar a nossa família sujeita ao fracasso. O texto afirma aqui que aquele ataque à cidade de Ziclag foi um ataque devastador. E o que me chama a atenção nesse texto é que os amalequitas, de forma abrupta e até mesmo inesperada, eles atacam a cidade de Ziclag, onde estavam então 600 famílias, Davi e as 600 famílias. E Davi e os soldados ali não estavam presentes, haviam saído. E a grande verdade, meus irmãos, é que existe de fato o inimigo querendo destruir as famílias. Talvez a sua família tenha sido alvo de ataques. Talvez seu casamento está sendo atacado. Ou seus filhos estão sendo atacados. A comunicação no lar tem sido atacada. A comunhão na família tem sido atacada. E tudo isso causa, sem dúvida alguma, uma instabilidade muito grande à estrutura familiar, à família. Agora, existe solução para isso? Existe. Mas a solução não é como uma operação mágica que você aplica uma regra, aplica um mecanismo e aquilo dá certo. Não é assim que funciona. Mas existem atitudes nossas que, se praticadas, elas podem se tornarem hábitos. E aí sim, nós podemos com isso
proteger a nossa família. É isso que eu quero pensar com os irmãos aqui, aquilo que Davi fez e que nos ajuda também a proteger as nossas famílias. E a primeira atitude de Davi, e a primeira lição que eu quero trazer para mim e para você, para protegermos a nossa família, é: esteja sempre vigilante contra os ataques à sua família. O verso 1 aqui eu quero repetir, diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham dado com ímpeto o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção aqui, que o inimigo atacou com ímpeto. Da ideia de fúria, da ideia aqui de violência, da ideia aqui de força, a força que foi imprimida ali, junto àquela cidade, junto àquelas pessoas. Eles não foram ali para brincar, eles não foram, mas foram ali para destruir. Então há um ataque, há uma pressão muito grande. Quando Davi sai em busca de resgatar as suas famílias, ele havia chegado ali, ele sai, diz aqui no verso 11 que ele encontrou um egípcio que havia sido abandonado pelos amalequitas, e o inimigo é assim, ele usa as pessoas e depois ele abandona. E esse egípcio então leva Davi e seus soldados ali ao acampamento dos amalequitas, onde estavam todas as pessoas. E o verso 16 diz assim, preste atenção nesse verso, diz assim: quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Aqui nós aprendemos uma coisa que o inimigo sempre vai celebrar quando ele imprimiu uma derrota contra o povo de Deus. E se nós não nos fortalecermos, nós podemos sofrer esse tipo de derrota. Derrota na vida pessoal, derrota no casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento todo familiar, derrota na harmonia, derrota no convívio, na comunhão. Se nós não vigiarmos e não nos fortalecermos. Eu não creio, irmãos, que há nenhum clima para ter festa no inferno, como esse texto aqui diz que teve festa, porque lá a Bíblia diz que é um lugar de choro e ranger de dentes. Mas o inimigo celebra todas as vezes que ele imprime uma derrota contra alguma pessoa. E a pergunta que eu preciso fazer diante dessa constatação é: onde a minha família está promovendo festa? Porque ali havia uma festa no acampamento inimigo. No acampamento de Deus nós promovemos festa, ou no acampamento, no arraial do inimigo? E quando eu penso nisso, e penso também em vigilância, eu lembro de Sansão. Eu acho que você conhece bem a história de Sansão. É um exemplo clássico de alguém que deixou de vigiar, de alguém que não se fortaleceu. Sansão, nazireu, ou seja, foi escolhido e consagrado desde o ventre da sua mãe, e como tal, ele tinha alguns compromissos absolutos, inalienáveis. Ele não podia tocar em defunto ou nenhum animal morto, ele não podia beber vinho, nem outra bebida forte, e também não podia cortar o seu cabelo. Esses eram os compromissos que ele tinha diante de Deus. Mas esse moço que havia sido escolhido por Deus e revestido pelo poder de Deus para ser o libertador do seu povo, ele olha para uma moça filisteia e ele chama o seu pai e diz: olha, meu pai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai, porém, o orienta e diz: não, meu filho, não pode. Essa moça é filisteia, é do povo que nos oprime, ela adora outros deuses, ela não tem a mesma fé que nós temos. Mas Sansão foi irredutível naquele seu desejo, diz: não, mas eu sei de tudo isso, mas é ela que eu quero. E o dia que ele vai para a casa dessa moça, a Bíblia nos diz que um leão o ataca, e ele então, com uma força sobrenatural, mata e rasga aquele leão. No dia do seu casamento, ele passa pelo mesmo lugar que havia matado esse leão. Ali ele vê que algumas abelhas fizeram favos de mel ali na carcaça daquele avião, daquele leão. E ele pega ali os favos de mel, ele toma aqueles favos de mel, chupa aqueles favos de mel, dá para o seu pai também. E ali ele quebra o primeiro compromisso, porque ele toca num animal morto. Mais à frente ele vai numa festa, porque ele não queria ser diferente dos seus amigos. Ele não tem a coragem de dizer que ele é diferente, que seu Deus é diferente, que a sua fé é diferente, que o seu compromisso é diferente, que a sua postura é diferente. E ali então ele quebra o segundo compromisso e ele bebe. E a partir dali, ele vai caindo e vai caindo de abismo em abismo.
Ele vai para a cidade de Gaza e se deita com a prostituta. Ele sai da cidade e coloca os portões da cidade nos seus ombros, nas suas costas, mas ele traz o pecado no seu coração. E ele sai dali e vai se deitar com Dalila, que vai o seduzindo até descobrir o seu maior segredo. E então os filisteus atacam, cortam o seu cabelo, e ele perde então o último compromisso de ser nazireu. E o Espírito Santo, então a Bíblia diz que deixa dele, se afasta dele. Ele se torna um homem vulnerável. E ele cai então nas mãos do inimigo. Sansão, meus irmãos, significa luz. Ele fica cego. Sansão, que foi chamado para ser libertador, ele só se torna um escravo. Sansão, que foi levantado para a glória de Deus, agora ele é preso, é zombado e é motivo de chacota dos seus inimigos. Aquele que foi criado para promover festa no acampamento de Deus, agora está promovendo festa no acampamento do inimigo, simplesmente porque ele não vigiou e ele não se fortaleceu. E esta é uma advertência muito séria, uma lição muito séria para nós. Onde é que você está promovendo festa? Sansão, ele promoveu festa no acampamento dos inimigos porque ele não vigiou. Então você quer proteger a sua família e quer que a sua família promova sempre festa no acampamento de Deus? Então vigie e se fortaleça contra os ataques à sua família. Mas também outra lição que nós aprendemos aqui para proteger a nossa família: feche as trincas que foram abertas. Algumas pequenas trincas que são abertas na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Olha só os versos 2 e 3. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. O texto deixa claro aqui que o alvo predileto do ataque foi as famílias. O alvo principal do inimigo é atacar as famílias. Porque se você perde a sua família, você perde o seu referencial. Você perde o seu alicerce. Você pode alcançar sucesso, você pode alcançar fama, você pode alcançar o topo da pirâmide social, mas se você perde a sua família, você perde o essencial. Pois que marido pode estar bem se sabe que a sua esposa está sendo presa ao inimigo? Ou que esposa pode estar bem se sabe que seu marido está sendo atacado violentamente pelo inimigo? Ou que pais podem estar bem se sabe que seus filhos estão na garra do inimigo? Não pode. Aqui diz que o inimigo levou as famílias cativas, presas. E nesse aspecto, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas cativas, muitas pessoas presas em função de trincas que ficaram sem fechar a sua família, cativas pela infidelidade, cativas pela pornografia, cativas por algum vício, cativas por situações que rasgam o casamento, que destrói a harmonia no lar. São brechas, são trincas, são legalidades que são dadas, e essas trincas, essas brechas, essas legalidades vão assolando a vida familiar. As famílias aqui estavam presas, estavam cativas, elas estavam vivas, porém cativas, porém estavam escravizadas. Muitas coisas haviam sido queimadas, destruídas. É que às vezes, meus irmãos, vão acontecendo algumas coisas na nossa família, mas por acharmos pequenas, achamos que são inofensivas, e às vezes não tomamos nenhuma providência. Aquilo que parecia pequeno vai se agigantando, vai se avolumando, e vai tomando forma, e vai acabar atrapalhando a vida conjugal, a vida familiar. Eu contei aqui, algumas semanas atrás, no culto de quarta-feira, sobre como que era o ataque a algumas cidades, lembrando que as cidades eram cercadas de muros bem fortes, e o soldado inimigo vinha para atacar aquelas cidades, e como eles não conseguiam entrar em função do muro muito alto, muito forte, os portões muito fechados, eles ficavam rodeando a cidade, procurando uma pequena trinca, né, no muro, e quando eles achavam a trinca, eles batiam ali, até aquele muro cair. Tudo isso em função de uma pequena trinca, e assim acontece também na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. Algumas trincas da lascívia,
trincas da pornografia, da infidelidade, trinca da mágoa, trinca da falta de perdão, trinca da falta de carinho, de ternura, trinca da mentira, trinca da falta de respeito, trinca da falta do compromisso, trinca da falta de prestação de contas um ao outro. As famílias estavam em pé, estavam vivas, mas muitos valores haviam sido sucumbidos, destruídos. E muitas trincas foram abertas. Então você quer proteger a sua família nesse tempo de hoje? Nós aprendemos em primeiro lugar que você precisa vigiar. Você precisa se fortalecer contra os ataques à sua família, mas você também precisa fechar alguma trinca que porventura há na sua vida pessoal ou na sua vida familiar. E a terceira lição que esse texto também nos apresenta para proteger a nossa família: lutar com garra, não se deixando influenciar por aqueles que desistiram no meio da caminhada. Versos 9 e 10 dizem assim: Davi e os 600 soldados, os 600 homens que estavam com ele, foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Davi, então, ele começou a perseguição com 600 soldados. No meio do caminho, 200 deles foram vencidos pelo cansaço e desistiram daquela jornada. Porém, a Bíblia diz que Davi e os demais, os outros 400, não se deixaram desanimar ou abater por aqueles que haviam ficado no caminho. Você precisa entender uma coisa muito importante, meus irmãos: que ao seu redor sempre vai haver alguém que vai desistir. Pessoas que desistem de lutar por suas vidas, pessoas que desistem de lutar por seus casamentos, pessoas que desistem de lutar por suas famílias, amigos que desistiram do casamento, colegas que desistiram da esposa, mulheres que desistiram do marido, pais que desistiram de trazer uma educação, continuar a educação aos seus filhos, filhos que desistiram dos seus pais. Mas isso não pode afetar ou desestimular a sua vida. Porque o que Deus promete, na verdade, meus irmãos, que Ele tem vitória para te dar, mas Ele nunca disse que terá ausência de lutas. É preciso lutar. Davi aqui lutou por sua família. Então não cruze os braços, não descanse seu coração, até ver a sua família completamente resgatada, mudada, transformada. Se você tem uma promessa de Deus, você se torna um gigante. Se você tem uma palavra de Deus, você pode seguir firme. Davi tinha uma promessa. Deus tinha prometido a ele que ele iria resgatar a sua família, a família dos seus soldados, os bens. E com essa promessa, ele foi adiante, ele foi e lutou com esses 400 soldados. Trouxe de volta tudo o que o inimigo havia roubado, levado. Então é hora de você voltar para você mesmo, olhar para você mesmo, olhar para a sua família mesma e ver o que foi tirado, o que o inimigo levou, o que foi roubado. Talvez tenha sido alegria na família, talvez harmonia, ou talvez o diálogo, não há mais comunicação. Talvez seja o seu próprio casamento, ou seu filho. Enfim, olhe para si, olhe para a sua família e veja o que foi levado, mas lute com isso. Não desista, porque alguns desistiram no caminho, mas siga em frente. E essa é outra lição que nós aprendemos aqui para proteger a nossa família. Lutar com garra, com determinação, não se deixando influenciar por aqueles que desistiram no meio da caminhada. Mas, meus irmãos, esse texto aqui traz uma outra lição também. Para proteger a nossa família. Se disponha em fazer um sacrifício a mais por sua família. Ainda os versos 9 e 10, eu quero repetir, diz assim: Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Como eu disse, Davi e 600 soldados saíram para aquela busca, para aquela jornada, para aquela batalha. 200 deles não conseguiram concluir, não conseguiram seguir a viagem em função do esgotamento físico. Provavelmente esses 400 também estavam esgotados. E talvez a vontade deles fosse também parar, fosse desistir, fosse ficar por ali mesmo, pois eles tinham vindo de uma batalha. Agora eram mais 3 dias de viagem.
Estavam também emocionalmente abatidos, porque haviam encontrado a cidade destruída e suas famílias levadas presas. Mas eles, Davi e esses 400 homens, mesmo diante de tudo isso, desse esgotamento físico, desse esgotamento mental, emocional, eles resolveram fazer um sacrifício pelas suas famílias. Eles entenderam que valia a pena fazer um esforço a mais para resgatar suas famílias. Sabe, meus irmãos, nós aprendemos algo fundamental aqui. É que algumas vezes, para proteger a nossa família, para resgatar a nossa família, para trazer de volta alguma coisa que se perdeu, que se foi, ou que foi roubado, que foi levado, nós precisamos fazer algum sacrifício, fazer um investimento a mais, e além do trivial, daquilo que é comum, daquilo que é normal. E é assim que nós vamos protegendo a nossa família, investindo sempre um pouco mais. Sabe que não existe sucesso familiar se você não decidir fazer alguns sacrifícios, alguns investimentos a mais na sua família. Eu não sei se você já ouviu algumas expressões do tipo assim: olha, eu já fiz o que podia, eu já fiz a minha parte, eu já fui dentro do meu limite. Só que às vezes, o que você podia fazer, a parte que você podia fazer, não foi suficiente. É necessário ir além. E é nesse ir além que a nossa família é recuperada e resgatada. Foi assim que Davi e esses 400 soldados recuperaram suas famílias, porque eles foram um pouco além. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, falando sobre o amor, fala que o amor é sofredor. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então é algo além, um pouco além. Você olha, por exemplo, a vida de Jó, e você pode ler lá em Jó capítulo 1, ali Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, pelos seus 10 filhos. Ele fazia um por um, porque ele entendia que ele precisava fazer isso para continuar protegendo a sua família. E foi assim, com esse esforço a mais também, que Davi e seus soldados conseguiram resgatar as suas famílias. Sabe, meus irmãos, a família corre perigo, sim. A família corre risco, sim. Nós estamos em batalha, sim, mas nós podemos, em nome de Jesus, ter vitória. Davi, aqui no final desse texto aqui que ele resgatou tudo aquilo que os inimigos haviam levado. As suas mulheres, seus filhos, os seus bens. Resgatou tudo, tudo, tudo. E houve ali, então, uma grande alegria por função desse resgate. E naquele dia, exatamente naquele dia, o vale onde o inimigo estava celebrando uma festa, porque eles tinham imposto uma derrota sobre Davi, aquele vale agora estava se transformando num vale de luta, mas também num vale de vitória, num vale da recuperação, num vale da alegria, num vale da conquista, porque Davi conquistou tudo de volta junto com os seus soldados. E então, meu irmão, proteja a sua família. Proteja a sua família. Trabalhe para a proteção da sua família. Nunca desista da sua família. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos. E eu quero concluir esta palavra lendo um texto de Neemias, onde Neemias nos conclama a lutar pela nossa família. Diz assim o texto de Neemias, capítulo 4, verso 14. A última parte desse texto diz assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Lutem por seus irmãos, vossos filhos, por vossas filhas, por vossa mulher e por vossa casa. E esta é a palavra que eu quero trazer nesta manhã, para mim e para você, para nunca desistirmos de continuar lutando por nossa família. E que Deus continue assim nos abençoando. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos adorar ao Senhor com essa canção. Eu gostaria que enquanto estivéssemos cantando essa canção, você pensasse em você, pensasse na sua família e naquilo que Deus falou no seu coração nesta manhã, e pudesse aí onde você está mesmo, orar pela sua família. À noite nós vamos fazer um momento de oração por nossas famílias. Vou concluir esta palavra e aí nós vamos então orar pelas nossas famílias também. Vamos lá? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão
casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Cada um que está aqui nesta manhã e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora